Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a mais um tutorial. Vamos conversar um pouco sobre a mensagem dessa semana do Alimento Diário. Nós estamos no volume 4, Seja um canal da graça de Deus. Que você seja um canal da graça de Deus, esse é o nosso desejo, esse é o desejo do Senhor para nós. E a mensagem dessa semana tem tudo a ver com esse título do livro 4, que é Apóstolo Dispensador da Graça de Deus. Aleluia! O Senhor quer tornar todos nós esses dispensadores, esses canais da graça de Deus. Na segunda-feira dessa semana nós temos um resumo. Na verdade é o esqueleto, é a espinha dorsal dos capítulos 1 e 2 de Efésios. Tudo que o Senhor está fazendo passa por essa espinha dorsal que a gente vê no capítulo 1. Então, o Senhor, Ele está nos abençoando. No versículo 3 de Efésios 1, fala: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O Senhor está nos abençoando com toda sorte de bênção espiritual. Essas bênçãos não estão no plano humano, não estão no plano terreno, mas são bênçãos celestiais. E o resultado que Deus deseja produzir por meio dessas bênçãos espirituais que estão fluindo, é a graça de Deus que está fluindo com as suas bênçãos para nós. O resultado que Ele deseja produzir está no versículo 22 de Efésios 1. Fala: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ele quer produzir a igreja como o seu lugar de habitação. Ele está produzindo por meio do seu dispensar, por meio das bênçãos celestiais. Ele está produzindo a nova criação. Está produzindo um ente totalmente novo no universo, que não existia antes. É a nova criação. Essa nova criação, ela pode ser habitada. Ela é a habitação de Deus no Espírito. É o que nós vemos em Efésios capítulo 2, versículo 22, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa nova criação está sendo produzida por todo o dispensar, por todas as bênçãos celestiais. O dispensar da graça de Deus está produzindo essa nova criação, que é a habitação de Deus no Espírito. Aleluia! Isso é algo maravilhoso. Agora, o meio, né? O meio que Deus vai obter essa nova criação como a sua casa edificada para o seu descanso, para ter descanso, para que isso ocorra. Deus nos deu a suprema grandeza do seu poder. Em Efésios 1,19, nós vemos a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aleluia! Ele está exercendo essa suprema grandeza do seu poder em todos aqueles que creem. Os que creem ativam esse poder de Deus. É maravilhoso que nós temos recebido a palavra de Deus. Pela palavra de Deus, nela está o poder de Deus para realizar a produção dessa nova criação. Para que a nova criação surja, ela vem sendo formada por meio da palavra de Deus. Mas para que esse poder que há na palavra possa exercer a sua força, possa exercer e realizar o trabalho de produção da nova criação, que vai ser a habitação de Deus no Espírito, nós precisamos da fé. É pela fé que o poder que está na palavra é ativado. Essa fé na palavra é o que faz toda a diferença, é o que nos leva a ser introduzidos no descanso de Deus. Aí também a produzir essa nova criação, a habitação de Deus no Espírito, que é o descanso de Deus. Por isso, tão importante, nós vimos
em Hebreus capítulo 4, esses versículos que falam como é importante nós crermos. Hebreus 4. Vamos ver esses versículos, vale a pena a gente ler. Hebreus 4, nos versículos 1 e 2, fala assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Não vamos falhar, nenhum de nós. E no que eles falharam? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Que grande falha é nós não usarmos a fé ao ouvir a palavra, não crermos na palavra que Deus está falando. Quando Deus envia uma palavra para a igreja, essa palavra ela é enviada com um propósito. É a palavra que Ele está enviando por meio do seu profeta para que nós creiamos. Nós precisamos crer para que Ele possa realizar a produção da nova criação. Nós precisamos crer na palavra que Ele envia. Se nós não crermos, será uma grande falha e vai nos impedir de nos tornar essa habitação de Deus para o seu descanso. Vai nos impedir de entrar no descanso de Deus. O Senhor está produzindo esse descanso hoje, enquanto nós estamos aqui vivendo na terra. Ele está produzindo isso. Mas isso vai ser produzido naqueles que creem na palavra. Então, versículos 6 e 7 fala: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, no descanso, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciados as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aquela geração endureceu o coração dela, não creu e desobedeceu por não crer. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o momento de nos arrependermos da nossa incredulidade. Vamos nos arrepender, exercitar nossa fé, exercitar o nosso espírito para crer no que o Senhor está falando na sua palavra. Isso vai produzir o seu descanso. Versículos 12, versículo 9 fala: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. 11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha que maravilha! Quem crê na palavra, quem recebe a palavra e crê na palavra de Deus, ela opera no coração daquele que crê. Coopera, dividindo alma e espírito. Aleluia! Ela é maravilhosa, ela é uma espada que corta todas as coisas, que expõe todas as coisas. Por quê? Porque ela está produzindo essa nova criação. Aleluia! E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, tudo que o Senhor está fazendo, Ele está produzindo por meio da sua palavra. E o resultado dessa palavra de Deus que está nos trazendo a graça, que está nos trazendo as bênçãos de Deus, o que nos leva a tocar nas bênçãos de Deus é crer na palavra que Ele está falando. Porque a palavra de Deus produz essa nova criação. E quando essa palavra chega até nós, é a graça de Deus chegando com as suas bênçãos divinas. As bênçãos celestiais chegam até nós por meio da palavra. Quando nós cremos, essa palavra opera dentro de nós e produz essa nova criação que vai se tornar o descanso de Deus. Isso é maravilhoso, é um maravilhoso resumo, uma maravilhosa linha dorsal, uma espinha dorsal desses capítulos 1 e 2 de Efésios, que mostra todo o plano de Deus, tudo que Deus quer realizar. E aí nós chegamos no capítulo 3, que é o assunto propriamente da mensagem dessa semana. Nesse capítulo 3,
de Efésios, Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus. E ele não só é o prisioneiro de Cristo Jesus, mas ele mostra que ele, como esse prisioneiro de Cristo Jesus, ele é um dispensador da graça de Deus. Então, em Efésios capítulo 3, versículo 1, fala: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Que causa é essa? É o que nós vimos, né? É esse, tudo que está no capítulo 1 e 2 de Efésios. Esse plano maravilhoso de Deus, essa graça de Deus fluindo para nós e produzindo em todo aquele que crê na palavra, produzindo a nova criação, que é a habitação de Deus no Espírito. Essa é a causa que tornou Paulo prisioneiro. O Evangelho, por ele ser fiel ao Evangelho, ele se tornou prisioneiro. Ele escreveu essa carta enquanto estava prisioneiro em Roma. Ele estava preso em Roma quando ele escreveu Efésios. Irmãos, por que Paulo foi preso? Ele foi preso porque ele foi fiel à palavra que Deus entregou para ele para falar. Ele foi fiel em transmitir a palavra como Deus lhe havia entregue. O que ele recebeu, ele entregou. Ele não amaciou a palavra. Ele não diluiu a palavra. Ele não deixou a palavra mais fácil de compreender. Não deixou de falar nada do que Deus mandou ele falar para não causar desconforto em outras pessoas. Pelo contrário, ele foi fiel ao que Deus falou. Na terça-feira do Alimento Diário, nos é lembrado o que aconteceu na igreja de Jerusalém. Tiago era alguém, o irmão de Jesus, ele foi alguém que adaptou os costumes da religião judaica ali para que pudesse acomodar um pouco todos os judeus que haviam crido no Senhor, para que eles pudessem continuar vivendo na igreja de Jerusalém. Bom, o resultado é que desde o ano 70, depois de Cristo, a igreja em Jerusalém já não existe mais. O resultado é que os cristãos ali tiveram de ser todos dispersos e a igreja de Jerusalém foi destruída depois disso. Irmãos, irmãs, Paulo foi fiel ao Evangelho. Aqui tem uma grande advertência para todos os líderes. Aqui na página 41 tem um trechinho, eu queria ler para você. A postura de um líder, servo de Deus, é ser fiel ao Senhor. Não deve estar preocupado em agradar homens e ser querido e aplaudido por todos. Queridos irmãos, Paulo foi essa pessoa tão fiel ao que o Senhor entregou para ele, que nós possamos aprender com ele, que nós possamos aprender esse espírito de fidelidade, possamos ter esse coração fiel ao que Deus entregou, ao que Deus confiou. Não vamos diminuir para que nós tenhamos aceitação, para que as pessoas gostem de nós. Não vamos ceder, mas vamos viver o Evangelho e vamos pregar o Evangelho de forma real. Aquilo que Deus nos entregou, vamos levar aos outros, né? Paulo tinha esse caráter, tinha esse era o apóstolo Paulo. Essa era a pessoa de Paulo, né? Até mesmo o apóstolo Pedro foi repreendido por ele. A gente vê isso em Gálatas 2, quando ele dissimulou ali na frente dos judeus. Irmãos, o Senhor não quer que nós tenhamos duas caras, que o Senhor nos faça fiéis ao Evangelho que Ele nos confiou. Jesus é o Senhor. Paulo, então, ele foi fiel àquilo que o Senhor entregou para ele. O Senhor entregou o Evangelho para com os gentios. Ficou muito evidente que o Senhor entregou isso para ele. Os apóstolos, isso está em Gálatas capítulo 2, versículos 7 e 9, mostra que o apostolado para com os gentios ficou muito evidente para os outros apóstolos que vieram antes de Paulo. Aqueles que foram chamados pelo Senhor Jesus, eles e os outros irmãos estavam ali, para eles ficou claro. Para Paulo foi entregue o Evangelho. E graças ao Senhor, porque por meio de Paulo o Evangelho chegou, alcançou toda a Ásia, que hoje ali é a Turquia, a Europa, né, a Macedônia de hoje. Irmãos, o Evangelho chegou na Itália, tomou conta de todo o Ocidente e hoje chegou até nós. Aleluia. Irmãos, pela fidelidade de Paulo, hoje o Evangelho chegou até nós.
o evangelho teria sido interrompido, não fosse o coração fiel do apóstolo Paulo. Que nós possamos aprender com isso. Nós possamos aprender com o coração de Paulo. E ele, na quarta-feira, nos mostra algo muito precioso. Que o Senhor Jesus também foi um prisioneiro da vontade de Deus enquanto estava na terra. Ele não fazia a sua própria vontade. Em João 5,30, fala que ele, eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, eu julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro fazer minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. O Senhor Jesus era prisioneiro da vontade do Pai, da vontade de Deus. Que maravilhoso! Que todos nós possamos também viver nessa restrição da vontade de Deus, viver na restrição do que Deus determinou. Em João capítulo 7, versículo 16, o Senhor Jesus falou que ele sequer falava as suas próprias palavras. Ele não falava o que estava no coração dele. Ele simplesmente obedecia e falava as palavras que o Senhor deu para ele falar. Não é? Graças ao Senhor, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Ele não ensinava as suas próprias palavras. Irmãos, que o Senhor possa ganhar em nós essa restrição de transmitir aquilo que temos recebido pela palavra profética. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, de não termos nossa vaidade, não termos orgulho, não queremos um lugar para nós, não queremos agradar pessoas, não vamos desejar um lugar para nós, vamos ser fiéis àquilo que o Senhor nos entregou. Paulo foi fiel à visão que o Senhor entregou para ele. Isso trouxe benefício até para nós nos dias de hoje, graças ao Senhor. E na sequência de Efésios 3, Paulo fala qual é a sua missão, qual é o seu encargo, o que ele faria. No versículo 3, ele fala, versículo 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Quer dizer, essa dispensação é a economia de Deus, é o arranjo, é a maneira, a administração, como a administração de uma casa. Ele é aquele que, para poder dispensar todas as riquezas da casa para todos os membros da família. Então, Paulo, ele tinha essa economia na mão dele, ele precisava dispensar as insondáveis riquezas de Cristo. As riquezas de Cristo estavam no Evangelho, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que ele fala lá no versículo 8. Ele fala no versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele tinha todas essas riquezas de Cristo que haviam sido reveladas para ele. E qual era a sua missão? Era ser um canal, um dispensador da graça de Deus. Todas essas bênçãos, todas essas revelações que Deus tinha entregue para ele, precisava fluir como a palavra de Deus para todos os filhos de Deus. Aleluia! Ele se tornou um dispensador dessa graça de Deus para todos nós. Que maravilhoso, irmãos, que maravilhoso. Deus usou Paulo como um canal da sua graça para transmitir para nós todas as suas bênçãos que vão produzir o resultado que Deus espera, que é a sua habitação no Espírito, para o seu descanso. Irmãos e irmãs, esse é o apóstolo. O apóstolo é aquele que dispensa as riquezas de Deus para o corpo de Cristo, para que todo o corpo possa ser trabalhado pela palavra de Deus. Quando crê, quando nós recebemos a palavra e cremos nela, essa palavra opera eficazmente em todos nós. Aleluia! É isso que fala ali em 1 Tessalonicenses 2,13. Eles creram na palavra que Paulo estava falando como palavra de Deus, como em verdade era a palavra de Deus. Os apóstolos falam para nós a palavra que vem de Deus, a palavra que Deus envia para produzir o resultado que Ele deseja. Queridos irmãos, esse era o trabalho de Paulo. E aí nos é lembrado aquela visão maravilhosa de Zacarias, capítulo 4, dos versículos 2 até o 12. Nessa visão ali tem um candelabro. E ao lado do candelabro tinha duas oliveiras. E
dessas duas oliveiras tinha 2 bicos de ouro que vertiam azeite dourado. E esse azeite dourado caía numa vasilha de ouro. E dessa vasilha saíam 7 tubos que levavam o azeite para abastecer o candelabro para ele poder brilhar. Graças ao Senhor, esses 2 bicos de ouro é o canal de Deus, é o dispensador da graça de Deus. Paulo era esse bico de ouro. Era esse bico de ouro que estava vertendo azeite dourado. E ele vertia onde? Nessa vasilha. Essa vasilha representa todos aqueles que amam a palavra profética de forma reverente. Amam com reverência, com amor reverente a palavra profética. Eles recebem essa palavra e não tomam como mera doutrina. Não passam por ela de qualquer maneira, mas mergulham nela. Se metem no meio delas, entram nela, penetram no seu sentimento, compreendem a revelação que ela está transmitindo, compreendem porque exercitam o Espírito. Quando emergem na palavra, eles exercitam o Espírito, falando uns com os outros, falando uns aos outros, eles se enchem do Espírito. E aí, quando falam essa palavra, eles ainda penetram ainda mais, ruminando, tendo comunhão uns com os outros, falando uns para os outros o que aquela palavra trouxe de revelação, de luz para ele, para a vida dele. Puxa, quanto mais eles valorizam a palavra, mais eles amam a palavra, quando eles transmitem essa palavra para outros, eles se tornam esses tubos que regam e abastecem o candelabro para que ele possa brilhar. Hoje a igreja está brilhando. Hoje nós não estamos escondidos, nós estamos pregando o evangelho, porque temos recebido a palavra que vem de Deus. A palavra profética que vem do bico de ouro está caindo nessa vasilha, e essa vasilha está distribuindo para todos os membros do corpo, para todo o candelabro. Todos nós temos praticado a palavra que temos recebido. Isso é algo maravilhoso, algo maravilhoso. Isso está produzindo a edificação do corpo de Cristo. Está produzindo essa habitação de Deus no Espírito. Essa é a graça de Deus fluindo para todos os membros, para todo o corpo. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Ele é o dispensador da graça de Deus. E aí ele continua falando do que ele está dispensando. O que ele está dispensando? A sua missão é de dispensar esses que recebem essa palavra. São os responsáveis por amar com amor reverente. Eles são os centros de distribuição da palavra de Deus. Que maravilhoso. Todos nós podemos ser esses que são os centros de distribuição da palavra que Deus tem enviado. Quem são os centros de distribuição? São outros canais, os canais da graça. Todos nós, Deus quer muitos canais, aleluia, que recebem com a palavra desse bico de ouro, recebem como essa vasilha e se tornam um centro de distribuição para levar para todo o corpo de Cristo. Aleluia, Jesus é o Senhor. Vamos amar a palavra, né? Vamos amar a palavra do Senhor. E aí, então no versículo 3, fala, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Que mistério é esse? É o mistério de Cristo, que é a igreja. É a igreja como o corpo de Cristo. A igreja com todos os itens que a gente viu nas mensagens anteriores. A igreja como esse novo homem, a igreja como a habitação de Deus no Espírito, a igreja como o corpo de Cristo, como a plenitude de Deus, como o reino de Deus. Que maravilhoso! Irmãos, esse mistério que ele escreveu em Efésios 1 e 2 é o mistério de Cristo, é o que estava oculto em Cristo. Cristo é o mistério de Deus e o mistério de Cristo é a igreja. Quem deve revelar o mistério de Deus é o próprio Deus. Só Deus pode revelar. Foi isso que aconteceu em Mateus 16, quando o Senhor Jesus perguntou quem ele era. E aí Pedro falou que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor Jesus falou, não foi carne e sangue que revelou para você, mas foi o Pai. O Pai revelou para Pedro o seu mistério, que é Cristo. Isso também em Colossenses 2:2 fala para nós que o mistério de Deus é Cristo. No finalzinho do versículo, o mistério de Deus é Cristo. Aleluia! Mas quem revela Cristo é o Pai. E quem revela o mistério de Cristo, Cristo também tem um mistério. Esse mistério é a igreja.
A igreja, quando alguém crê no Senhor, alguém recebe o dispensar da graça de Deus, ele está recebendo as bênçãos celestiais. E essa graça com as bênçãos celestiais estão trabalhando em nós e está produzindo o mistério de Cristo, que é a igreja. Está produzindo a igreja edificada. Aleluia, o Senhor Jesus falou. No próprio Mateus 16, ele falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, porque a igreja vai estar encabeçada em Cristo. É o que está em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. O Senhor nos está encabeçando em Cristo. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso que o Senhor está produzindo isso em cada um de nós. Esse mistério está nos levando a ser esses que são a herança de Deus. Nós somos selados, somos propriedade de Deus. O selo de Deus que nos marca quando nós cremos na palavra do Evangelho. Essa bênção chegou até nós. A bênção de se tornar propriedade de Deus chegou até nós. E aí o Senhor não quer apenas ter nos ganho naquela primeira salvação, a cada momento que nós seguimos o Espírito, a cada momento que nós vivemos no Espírito, obedecemos a sua palavra, obedecemos por fé. O que acontece? O Senhor nos sela ainda mais, nos sela totalmente por dentro. Quanto mais Ele nos sela, mais Ele toma posse de nós. E cada vez que Ele nos sela, nós também experimentamos o seu penhor, experimentamos a garantia de que Ele vai nos possuir. E essa garantia é um pouco do que Ele é em nós. Quando nós ganhamos a sua realidade, a sua glória está sendo depositada em nós. Nós estamos recebendo tudo que Deus é. E aí, irmãos, o que acontece? Isso é a garantia de que um dia o Senhor vai nos tomar por completo e um dia esse Senhor também vai ser nosso por completo. Nós vamos ser a herança de Deus e Ele vai ser a nossa herança. Isso não é algo maravilhoso? Quando nós experimentamos hoje o selar do Senhor em nós, a aprovação do Senhor em nós, nós não ficamos alegres? Sim, nós nos alegramos muito quando nós pregamos o Evangelho, levamos o Evangelho para as pessoas, oramos pelas pessoas. Irmãos, todos que pregam o Evangelho saem para as ruas, fazem comportagem, todos saem alegres, todos voltam alegres. Irmãos, essa é a alegria do Espírito. Isso é só uma pequena amostra do que o Senhor vai fazer com todos nós. Aleluia! Ele está fazendo em nós, está produzindo em nós. Quando então Ele completar a sua obra em nós, nós vamos ter uma alegria indizível e cheia de glória, como fala em 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. Isso é realmente maravilhoso, é maravilhoso. E continuando então no versículo 5 e 6, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. No Espírito, Deus revela, Deus dá a revelação da sua vontade para os apóstolos. Amém, aleluia. Ele fez isso com Paulo e continua fazendo nos dias de hoje com a sua palavra profética. Que maravilhoso. Os apóstolos trazem a palavra profética e isso tem nos dado graça. Do qual foi constituído, os apóstolos e profetas no Espírito, versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. É maravilhoso. Nós, como gentios, que não somos judeus, não tínhamos nada a ver com Deus e as promessas que Ele fez a Abraão. Mas, graças a Deus, esse Evangelho chegou até nós. O Evangelho que Paulo foi fiel, ao qual Paulo foi fiel. Esse Evangelho chegou até nós. E esse Evangelho nos fez participar das bênçãos que Deus havia prometido. Aleluia! E em Gálatas, capítulo 3, versículo 14, ali nos mostra que a bênção de Abraão chegou até os gentios. Que bênção é essa? É o Espírito que Deus prometeu. Aleluia! Nós, quando cremos, recebemos o Espírito. Não é algo maravilhoso, irmãos? É algo maravilhoso que esse Evangelho chegou até nós. Esse Evangelho também nos fez herdeiros da mesma promessa. Nós nos tornamos co-herdeiros, participantes da promessa, membros do mesmo corpo.
por meio do Evangelho. Que maravilhoso! Esse Evangelho hoje está operando em nós e está nos fazendo esses membros do mesmo corpo, está nos fazendo essa nova criação, está nos fazendo receber a promessa. Aleluia! Jesus é o Senhor. E aí, Paulo fala também sobre o que leva ele a fazer a conseguir, qual é o poder que ele tem para realizar o que Deus entregou para ele. Qual é o poder? Ali fala no versículo 7, do qual o Evangelho, né? Por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. É a força operante do poder de Deus, a força do poder de Deus que está operando, é que faz com que Paulo seja esse que pode pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele foi constituído esse ministro, esse dispenseiro, é conforme a força, é segundo a força operante do seu poder. Não é na força natural de Paulo, não é no poder de Paulo, mas é por meio do Espírito, é por meio da força operante do poder de Deus. O mesmo poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, está operando em Paulo. Esse poder se tornou força. Ele está tirando a graça de Deus, a força de Deus, a força do poder de Deus, quando ele creu na palavra. Irmãos, quando nós temos a palavra, recebemos a palavra, nela está o poder de Deus. Pela fé, exercitando o nosso espírito, nós podemos receber esse poder de Deus, acionar o poder de Deus. O poder de Deus não apenas é um poder estático lá, como na usina, né? Que nós vimos o exemplo também essa semana, o irmão Pedro nos lembra do exemplo do motor do carro, também da usina, né? Não é só aquele poder latente ali, mas é um poder que se transforma em força para executar o trabalho, para executar o que Deus quer realizar. Irmãos, quando a gente recebe a palavra, nós precisamos usar a fé. Nós precisamos usar o nosso espírito, usando a fé para crer na palavra. E aí nós somos levados nas circunstâncias, somos levados na pressão. A pressão de pregar o Evangelho, a pressão de orar pelas pessoas, a pressão no nosso trabalho, a pressão de viver para o Senhor no nosso dia a dia. Irmãos, essa pressão, quando nós dependemos do Senhor, nós imergimos na palavra. Isso faz com que a gente dependa de Deus, não dependa dos nossos recursos naturais. Não confiamos em nossa capacidade natural. Irmãos, toda a pressão nos leva a esse ponto, nos leva a não depender de nós mesmos. E aí nós recorremos à palavra, nós imergimos na palavra, nós mergulhamos na palavra. E quanto mais da palavra vai entrando em nós e nós cremos nela, então esse poder se manifesta. É causada uma grande explosão de vida, uma explosão ganhando as pessoas, uma explosão do trabalhar de Deus em nós, do operar dessa graça dentro de nós, produzindo a glória de Deus, produzindo a nova criação. Aleluia! O Senhor está fazendo isso conosco. Isso realmente maravilhoso. Tudo isso está acessível para nós. Tudo isso está acessível na sua palavra. E aí, por fim, Paulo fala: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus. Ele é o menor de todos os santos, ou seja, ele se considera o menor do que o menor. Ele se considera um nada. Ele reconhece que ele não tem força em si mesmo, como nós vimos na semana passada, 2 Coríntios 3, nós não somos capazes sequer de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Mas graças ao Senhor, a nossa suficiência vem de Deus. Não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito de Deus. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. É isso que nós precisamos. Paulo não era como os outros, que tinha poder, que tinha sabedoria humana, que falava com a sabedoria humana, atraía pessoas pela sua eloquência. Não, Paulo não usava da sua eloquência para atrair as pessoas. Paulo falava o que Deus mandava falar. Paulo valorizava a palavra profética. Paulo valorizava o azeite dourado que Deus estava querendo dispensar por meio dele. Aleluia! Todos nós sejamos esses. Não precisamos ter força. Somos como a igreja em Filadélfia. Temos pouca força,
mas valorizamos a palavra. Valorizamos a palavra profética. Guardamos o nome do Senhor, né? Temos o nome do Senhor e guardamos a palavra do Senhor. Valorizamos essa palavra. Louvado seja o Senhor. E aqui fala, no versículo 9, manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Esse mistério estava oculto, mas manifestar significa trazer à luz, ou seja, executar esse mistério. Paulo recebeu essa incumbência e todos nós, se Paulo pode ser dispensador da graça de Deus, se Paulo pode ser esse dispensador, todos nós, e ele é o menor de todos os santos, então todos nós podemos ser dispensadores. Irmãos e irmãs, você e eu somos os dispensadores da graça de Deus. E essa graça que está chegando em cada um de nós está produzindo algo maravilhoso. Embora nós sejamos tão diferentes, está produzindo o que está no versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aleluia! Essa graça, por meio da palavra, está chegando em todos nós. Quando nós somos esses canais que recebem a graça de Deus e não retêm para si mesmos, mas fluem a graça para os outros. Esse canal que recebe e flui, esse está sendo trabalhado, porque a graça está entrando nele, está produzindo algo nele. Ele é tão diferente dos outros. Eu e você somos tão diferentes, mas a mesma graça está fluindo em nós e está nos transformando. Essas bênçãos celestiais estão mudando a nossa pessoa. Um dia, todo o universo vai ver a multiforme sabedoria de Deus expressa, manifestada. Aleluia! A execução do plano de Deus, esse plano maravilhoso está em Efésios 1 e 2, vai ser manifestado para todo mundo. Que sejamos todos canais da graça de Deus. Seja você um canal da graça de Deus. Que Deus abençoe você, sua família. Jesus é o Senhor.